E aí surge a pergunta, né? O que fazer então para desoxidar, desinflamar, desoxidar, dessensibilizar o intestino, proteger as nossas células desse estresse oxidativo, desses lixos celulares e aumentar a capacidade de nutrição celular. O que fazer com isso? Protocolos integrativos de suplementação. E como que a gente pode melhorar? Claro, se essa detoxificação, se essa desoxidação, se essa desinflamação vão ser implementadas, a gente precisa de elementos que nos ajudem a estabelecer essa dinâmica funcional. E como que isso acontece? A gente pode utilizar uma ferramenta que é fabulosa, que chama plantas medicinais. Plantas medicinais, fitoterápicos, padronizados, são capazes de restabelecer a função fisiológica dos tecidos dessas células. E aí a gente já regride os sintomas iniciais que foram causados por essas alterações na nutrição celular. Fitoterapia para desoxidação, desinflamação e desintoxicação funcionam muito, muito, muito bem. E é por isso que a gente faz tanto empenho em repassar essas informações, porque as pessoas estão sofrendo demais com quadros que muitas vezes poderiam ser minimizados e restabelecidos em seu padrão funcional fisiológico com tratamentos muito simples, e as pessoas ficam medicalizando todas as suas queixas, né? E apesar disso ainda pioram a qualidade de vida, gerando quadros relacionados a interações iatrogênicas com os medicamentos de uso inadequado e que pioram, agravam ainda mais esse quadro de intoxicação. Porque lá naqueles lixos extracelulares também estão metabólitos de fármacos que não são necessários para o organismo. Então o organismo acaba eliminando na forma de metabólitos para esse espaço intersticial. Claro, grande parte vai ser metabolizado no fígado e vai ser eliminado pela filtração glomerular renal, mas ainda assim ele transita no corpo de maneira a contaminar, a aumentar esse conteúdo de lixo extracelular. Fitoterápicos para esses processos são muito, muito, muito bem interessantes. E aí a gente pode ainda fazer uma outra, depois de restabelecido esse padrão funcional, desoxidando, desinflamando e desoxidando. Depois de a gente ter esses processos já concluídos, suplementar aí sim com vitaminas e cofatores. A grande maioria dos pacientes que a gente atende em consultório tem níveis basais de vitamina D e B12 muito baixos. Muito, muito, muito baixos. E o que é que isso implica? Implica em várias deficiências fisiológicas que são derivadas dessas vitaminas, né? Mas adianta eu suplementar com vitaminas um paciente que está cheio de lixo extracelular lá? A vitamina vai ser absorvida, chega lá na corrente sanguínea, vai para os capilares, chega nos capilares, transpõe a barreira monolaminar, monocelular, unicelular de células e chega nesse espaço e ela oxida. Oxida antes mesmo de entrar na célula. Ou pior, ela oxida e entra na célula. E aí, uma vitamina oxidada dentro da célula é complexo, porque ela vai ser utilizada nos processos bioquímicos como cofatores reacionais bioquímicos. E aí, detona essas reações bioquímicas. Então, a gente tem que estabelecer obrigatoriamente um protocolo inicial antes da reposição. Precisamos também repor suplementos e cofatores de reação bioquímica, porque nesse processo de intoxicação crônica, intoxicação que eu agora me refiro a processos de radicais livres, mediadores inflamatórios, metais pesados, agrotóxicos, metabólitos de fármacos que são ingeridos, conservantes, corantes, tudo isso que a gente joga lá dentro ou são produzidos internamente e que atrapalham a nutrição celular. Então esses elementos de intoxicação, na grande maioria das vezes, detonam com as reações bioquímicas. Reações de metilação, reações de organização funcional para replicação celular,
Tudo isso, expressão de receptores, a atividade dos fatores de transcrição nuclear ao nível de núcleo, tudo isso pode ser afetado diretamente por esses elementos quando são absorvidos para a célula e promovem então essas disrupções para o processo funcional das células, bioquímico das células. Então, suplementar também cofatores. E oligoelementos, né, pessoal? A gente precisa de oligoelementos, magnésio, zinco, cromo, todos esses elementos, selênio, todos esses elementos que são necessários como cofatores enzimáticos para que essas enzimas possam atuar de maneira mais específica. Selênio, por exemplo, é o elemento-chave que faz parte da composição das deiodinases. Sem selênio disponível, não tem deiodinase. Sem deiodinases, não tem conversão de T4 em T3. Sem T3, não tem aumento da expressão de mitocôndrias. Sem mitocôndria, não tem ATP. Sem ATP, não tem energia. Parece até engraçado, mas é uma cadeia de eventos. Então, se a gente pega um paciente com hipotireoidismo subclínico, que tem baixo nível de T3, e não repõe selênio, pelo amor de Deus, não vai ter sucesso nunca, né? A gente não consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente sem que haja uma suplementação com esse oligoelemento. Se a gente não repõe níveis basais normais de zinco, de magnésio, de manganês, de cobre, e todos esses elementos precisam estar de maneira equilibrada no nosso organismo. E a gente tem então várias possibilidades aí, né, de melhorar a condição clínica do paciente depois de um processo de detox com as plantas medicinais e a reposição desses fatores que são fatores nutricionais que levam à saúde da célula. Saúde da célula, que é a saúde do tecido, que é a saúde do órgão, que é a saúde do sistema onde esse órgão está inserido e que é a saúde do indivíduo como um todo de maneira integrativa. E por isso a saúde integrativa é tão bonita, né? Porque pode levar aí a uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, uma longevidade, a redução de doenças e uma coisa que é muito, muito mais impactante, que é a possibilidade das pessoas desenvolverem o seu melhor papel na sociedade, desenvolverem o seu potencial máximo e pleno para contribuir para a melhoria de toda a humanidade. Por isso que a gente difunde, por isso que a gente está aqui, trabalhando, divulgando essas informações, para que todo mundo possa receber isso de maneira homogênea e seja replicador dessas informações. A gente está graciosamente aqui compilando essas informações para que você, profissional da saúde, possa exatamente ter essa visão integrativa e possa difundir isso para todos, fazendo aos seus pacientes e, sobretudo, levando essa boa nova de esperança para a saúde das pessoas, para toda a humanidade.